Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Vamos na aula de história de hoje, então? Nós iremos começar a nossa aula corrigindo as atividades da aula anterior para finalizar a nossa unidade, né? Nós começamos uma atividade em uma aula online, que é o Vamos Jogar, e a gente revisou algumas questões e os conceitos que a gente aprendeu nesta unidade 5 do livro de história. Então, vamos corrigir para finalizar, então, as atividades que nós realizamos na aula anterior? Vamos lá então, lá na página 71, confere lá rapidinho com a prof a correção do livro. A número 1 pedia para vocês marcarem com um X na alternativa correta. A música está presente em rituais de cura. É a música dos portugueses, dos indígenas ou dos africanos? Vocês responderam que é a dos indígenas. Perfeito, vocês acertaram. Na letra B, a arte rupestre é um tipo de desenho encontrado no fundo do mar, nas paredes das casas ou em rochas. A resposta correta é em rochas. Letra C. Estes instrumentos foram trazidos ao Brasil pelos portugueses. Quais foram? Piano, violão e flauta transversal, agogô e atabaque ou zunidor e chocalho? Vocês responderam que foi o piano, violão e flauta transversal, certo? Muito bem. A letra D está pedindo para vocês. Pode revelar pistas do modo como as pessoas pensavam e até imaginavam o futuro. É a literatura, a mineração ou o atletismo? É a literatura. Letra E. Ritmo brasileiro gravado por Donga e Mauro de Almeida em 1916. Qual foi? O samba. Nós falamos do primeiro samba que veio para o Brasil, né? Uma das mais antigas formas de arte encontradas no mundo. Qual foi? Pintura rupestre, arquitetura ou a arte digital? Lógico, né? Foi a pintura rupestre. A número 2, vocês deveriam encontrar no diagrama as respostas dos itens a seguir. Na letra A, o ritmo europeu, cuja dança é executada por um casal. A resposta correta é a valsa. Na B, utiliza-se de instrumentos como tambores, agogô e cuíca. É o samba. Na C, título do primeiro samba registrado no Brasil foi Pelo Telefone. Na letra D, material que compõe a flauta indígena, o bambu. E na E, um instrumento trazido para o Brasil pelos portugueses, que foi o piano. E aí vocês deveriam encontrar nesse diagrama todas as palavras que eram as respostas das questões, né? Ou os conceitos que estavam se referindo. A 2 tinha um texto para vocês lerem, né? E o texto dizia assim: olhando aquelas colinas e montanhas, não se via um sinal de guerra, nem se ouvia um maior ruído. Um pintor se postaria ali em sossego e disporia na sua paleta os verdes, o amarelo e o cinza, sem suspeitar que nos bosques atapetados de grama e nas lavouras bem cuidadas espreitavam homens, atrás de metralhadoras e morteiros. Esse texto é do Rubem Braga e é Crônicas da Guerra na Itália. Na letra A, vocês responderam de acordo com o texto que a gente acabou de ler. O autor escreve sobre qual evento? O que está acontecendo nesse texto? Qual evento que ele ilustrou, que ele escreveu? Sobre uma guerra, né? A gente consegue observar através da ilustração e também pela descrição que ele relatou aqui. Em que tipo de ambiente esse evento está acontecendo? No campo, em um meio rural, porque há colinas, bosques e lavouras. E a gente conseguiu encontrar aqui, né? Que nos bosques atapetados de grama, nas lavouras bem cuidadas. E aqui a gente conseguiu responder a pergunta, desculpa. Conte aos colegas o que você acha que vai acontecer em seguida. Então, de acordo com ele descreveu aqui, o que será que acontece depois? Vocês imaginaram? Vai da imaginação de cada um de vocês, né? Mas através desse relato a gente já consegue perceber ou imaginar o que irá acontecer.
Na próxima página, nós falamos sobre a associação dos pintores com a boca e os pés. Lembram? Foi bem legal a gente conhecer um pouquinho da instituição e para a gente ver o quanto é importante também a gente agradecer, né? Porque por mais que tenham pessoas que não têm nem os pés nem as mãos, mas eles não ficam reclamando ou não deixam de fazer algo. Eles são grandes artistas também. E aí, de acordo com o texto, vocês deveriam responder: o que os integrantes da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés aprenderam e por quê? A sugestão do livro, né? Todos os integrantes aprenderam a pintar segurando o pincel com a boca ou com os dedos dos pés, porque não conseguem usar as mãos. Foi isso que eles aprenderam. A2. Que aspectos da história de Arthur você percebeu ao saber que ele faz parte da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés? O que nós deveríamos responder, né? Que o Arthur tem dificuldade para mover as mãos e que gosta de ler e de jogar videogame. Essa informação aqui está no texto e a gente percebeu lendo ele e ficamos sabendo um pouquinho mais sobre o Arthur, né? A3. Como a Associação dos Pintores com a Boca e os Pés mantém as suas atividades? Isso também estava lá no texto. Ou seja, por meio da venda de pinturas em forma de cartões, calendários e outros artigos. A4. Qual é o principal objetivo da Associação dos Pintores com a Boca e os Pés? Qual o principal objetivo deles? É incentivar pessoas com deficiências, proporcionando-lhes uma bolsa de estudos, ou seja, ajudando, né, a pessoa, o aluno, enfim, até o seu aperfeiçoamento na pintura. Então, eles ajudam essas pessoas com deficiência a tornar-se grandes pintores. Legal, né? Muito legal mesmo. Que continuem essa associação para ajudar mais e mais pessoas. E aqui vocês deveriam, então, fazer uma pintura, ou seja, com a boca ou com os pés, né? Com a boca que sugeria. E como ficou a pintura de vocês? Ficou legal? Tenho certeza que sim. Foi difícil, né, gente? Porque não é fácil a gente pintar ou desenhar com a boca quando a gente é hábil com as mãos, né? Perfeito. Então, hoje, gente, nós iniciamos, então, uma nova unidade, a unidade 6, o nosso livro de história. E o tema da nossa unidade 6 é trabalhadores. O que vocês entendem por trabalhadores? Nessa unidade, nós vamos compreender o significado do trabalho. Afinal, por que as pessoas trabalham? Qual é a importância do trabalho na vida das pessoas? Quando a prof era jovem, eu ainda não sabia o que eu queria ser quando eu crescesse. A gente tem essa expectativa, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Nós já sonhamos com uma profissão, ou seja, qual atividade de trabalho nós vamos desenvolver quando nós crescermos. E a prof, particularmente, já tinha um sonho de ser professora, porque eu admirava muito as minhas professoras, elas marcaram muito a minha vida, então eu admirava muito e eu sonhava que quando eu crescer, eu queria ser professora também, eu também queria ter esse dom, essa arte de ensinar as pessoas a transmitir o conhecimento. E aconteceu. Não bem como eu imaginava e planejava, mas os caminhos foram se abrindo e aqui estou eu, trabalhando no Colégio Menino Jesus. Me formei, a gente aprende todos os dias, se aperfeiçoa com cursos e pós-graduação e hoje nós estamos aqui, eu ensinando para vocês, ou seja, realizei o meu sonho da vida profissional, estou realizada. E eu acredito que todos vocês também têm um sonho, né? Então, vamos lá. Vamos falar um pouquinho, então, sobre os trabalhadores. As pessoas trabalham para o sustento, para a sobrevivência da família ou de si mesmo, né? Os nossos pais, as nossas mães, todos eles têm um trabalho e exercem uma profissão ou uma atividade. E a sociedade, ela está interligada nesses trabalhos. Se a gente for parar para perceber, a nossa vida está em torno do trabalho, da atividade que nós realizamos. E graças a esse trabalho e essa atividade que as pessoas realizam, nós temos tudo que está à nossa volta, né? Através
das pessoas lá que trabalham com a internet, é possível nós fazermos aula online. Há pessoas que trabalham construindo e fabricando computadores, há pessoas que trabalham na agricultura, há pessoas que trabalham nas fábricas, nos escritórios, né? E de tudo isso nós precisamos para a nossa sobrevivência, ou seja, é um ciclo, o trabalho também, um precisa do outro. Eu trabalho em algo, mas eu preciso do trabalho de outra pessoa. Eu preciso do trabalho da pessoa que faz sapato, eu preciso do trabalho do dentista, né? E ele também precisa do meu, porque os filhos também precisam aprender, né? Então é isso que a prof fala, o trabalho também é um ciclo. Um precisa do outro. E nessa imagem aqui, nós temos comparações. Olha só, vocês conseguem identificar algumas das profissões que estão aqui? Nós temos um músico, nós temos um sapateiro, nós temos um dentista, um engenheiro, né? Uma telefonista. Essas são as profissões de antigamente, tá? Nós temos também uma pessoa trabalhando como artesã. E essa profissão aqui, que vocês provavelmente não conhecem, porque hoje em dia ela não existe mais. As outras existem, mas se modificaram ao longo do tempo, né? Devido à chegada da tecnologia, mudou-se a forma de trabalhar, os instrumentos de trabalho, mas elas ainda existem. Mas essa profissão em específico aqui, que é o acendedor de lampião, ela não existe mais. Por quê? Porque os lampiões foram substituídos por postes de energia que se ligam automaticamente e sozinhas, não é mesmo? Então, fantástico. Diminuiu-se ou extinguiu-se uma profissão, mas surgiram outras também, né? E aqui nós temos as profissões atuais, que ao longo da unidade nós vamos resolver desafios da abertura que serão ligados a essas comparações que a gente irá fazer, tá? Muito bem. Então, vamos lá, gente. Resumindo, então, nas imagens que a gente viu aqui, nas imagens mostradas de abertura, há algo comum entre os profissionais, né? Todos desenvolvem algum tipo de atividade como forma de garantir o sustento próprio ou da sua família, né? Muito bem, então partimos para o nosso primeiro tema sobre o trabalho. Vamos lá então. Olha só, o tema 1 é o trabalho, o título, né, do nosso tema. A prof vai deixar que vocês realizem a leitura dessas informações aqui sozinhos, a gente só vai conversar um pouquinho sobre as imagens, tá? Então, nessa página 78, nós temos imagens que também traz semelhanças e diferenças entre as formas de trabalho. Como a tecnologia mudou os métodos, mas os trabalhos eles ainda continuam ativos, eles ainda sobrevivem, só modificou a forma de se trabalhar, né? Como a gente percebe aqui, ó. Aqui, nós temos trabalhadores descarregando sacolas de café lá no estado de São Paulo. Nós temos na outra imagem um homem trabalhando na linha de produção de uma fábrica. E na outra, pessoas trabalhando em uma cozinha em São Paulo. A partir da década de 1950, o Brasil passou por uma modificação histórica, que foi a industrialização, aonde causou muito desemprego entre as pessoas sem ou com baixa escolarização, porque exigia-se das pessoas, a partir dessa época, algum conhecimento, né, ou um tipo de instrução, porque as máquinas começaram a tomar conta das indústrias e dos trabalhos que as pessoas realizavam, né? Então, sumiu-se muitas pessoas e o desemprego foi bem grande, mas também veio e surgiu novas profissões que não existiam antigamente. Isso mesmo. Então, vocês irão ler o texto que fala um pouquinho sobre o trabalho. Aí, na aula que vem, a prof acompanha com vocês, eu leio novamente e a gente responde as questões, tá? Esse texto aqui, vocês vão tirar conclusões e ele fala sobre um pouquinho sobre as formas de trabalho, né? Desde a época dos homens das cavernas, as pessoas já trabalhavam, já faziam e realizavam as atividades para sobreviver, para ter um sustento,
e para ter alimento, né? Para ter os instrumentos de trabalhos, claro, eram bem diferentes dos que nós temos hoje, né? Mas eles já faziam e já começaram então a ter que trabalhar ou fazer alguma atividade para o seu próprio sustento, certo? Então, gente, quais atividades vocês realizarão depois de ler o texto? A número 1, a 2 e a 3, tá? A número 1, vocês irão responder o que é trabalho e qual o seu principal objetivo, tá? Essa pergunta, a resposta dela está no texto que a prof acabou de dizer para vocês lerem, tá bom? A 2, vocês vão observar as imagens e preencher os quadros de acordo com as legendas. Então, vocês vão representar com P, condições de trabalho comum no passado, e com A, as condições de trabalhos comuns na atualidade, porque elas se modificaram ao longo dos anos, né? Da história foi se desenvolvendo de acordo com a chegada de novas tecnologias. As funções das pessoas também mudaram com a chegada das máquinas, né? Que substituíram muitas pessoas para o trabalho. A 3, vocês vão comparar as duas fontes históricas e responder as perguntas. Na letra A, quais as semelhanças entre os personagens das duas imagens? Essa atividade vocês podem responder numa folhinha e depois anexar no livro, tá? E na letra B, é possível identificar qual foto é do passado e qual é a atual? É possível, né? Então, pessoal, no desafio da abertura, vocês irão observar a abertura e vão dizer a um adulto que está aí próximo de vocês, ao pai, à mãe, o avô, a avó, o tio, a tia, quais são as diferenças que vocês encontraram entre os trabalhadores da página 76 e os trabalhadores da página 77. Quais foram os instrumentos que vocês acharam e encontraram que é diferente? Se modificou algo a mais, né? O ambiente de trabalho, o que modificou, o que vocês encontraram de diferente, tá? Na forma de trabalho dessas profissões ali, que são as mesmas, mas de épocas diferentes, tá? Depois que finalizarem, então, vocês vão para o slide e a prof deixou uma atividade para vocês. Vou explicar então para vocês, ó. Que profissão deseja exercer no futuro? Vocês vão assistir ao vídeo e em uma folha vocês vão colocar a data, o nome, e responder as perguntas. Qual profissão pretende exercer no futuro? Que atividades realizará nessa profissão? Que atividades? Por exemplo, o professor, ele ministra aulas, corrige avaliações, corrige atividades e outras funções, né? E nessa profissão, quais atividades vocês realizarão? Também falarão um pouquinho sobre as ferramentas ou objetos de trabalho. No professor, a gente utiliza o livro, o computador, o quadro, né? São essas as nossas ferramentas de trabalho. E depois vocês irão fazer uma ilustração de vocês exercendo a profissão que vocês escolheram, certo? Vamos compartilhar na aula online do dia 12/8. Eu estou curiosa para saber no que planejam trabalhar, tá? Então, gente, por hoje é só. Façam com dedicação essas atividades. Quando terminar, guardem na pastinha. E não esqueçam, capricho sempre, dedicação sempre, para vocês se orgulharem de vocês mesmos, tá bom? Um beijo gigante para vocês e até a próxima aula. Beijo!